precisamos da tua unção, tanto para falar quanto para ouvir. Senhor, nós queremos que a tua palavra, ministrada pelo teu próprio Espírito, Senhor, tenha livre trânsito em nós. Ó Senhor, amamos a tua palavra. Ó Senhor, amado, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Queremos o teu Espírito, Senhor, nos ministrando a palavra. Queremos o poder da palavra, Senhor, que nos é trazida por meio da unção do teu Espírito, Senhor, produzindo em nós os efeitos que desejamos. Senhor, nos corrija, Senhor, nos console, Senhor, edifique a nossa fé. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, na semana passada nós começamos esse tema, o poder de Deus em tempos de crise econômica. O tema principal está lá em Efésios capítulo 1, quando nós estamos tratando da questão da oração de Paulo, que roga ao Senhor para que os irmãos tenham um espírito de sabedoria e de revelação para conhecer plenamente a Deus. E ele prossegue dizendo que esse espírito de sabedoria e de revelação, ele ilumina os olhos do nosso coração, para sabermos coisas que são fundamentais para a sustentação da nossa fé. E ali ele fala que nós precisamos saber 3 itens: o porquê fomos chamados, e a respeito da herança que Deus quer alcançar em nós. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é compreendermos claramente qual é a suprema grandeza do poder de Deus, que é para nós, os que cremos. A vida cristã só pode ser vivida, irmãos, em poder. Por quê? Porque há uma oposição muito grande à nossa experiência de fé. Mas o que temos que saber é que temos um poder muito grande agindo a nosso favor. É o mesmo poder com que o Pai ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então, primeiramente, Paulo ora para que nós possamos compreender que esse poder está conosco. E na segunda oração dele, ele ora para que sejamos de fato fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no nosso homem interior. Então, irmãos, nós precisamos conhecer esse fortalecimento de Deus, para vivermos a fé em plenitude, para termos a experiência vitoriosa e não frustrante, para que o adversário não prevaleça, para que o mundo não prevaleça, para que o pecado em nós não prevaleça, para que o nosso ego não prevaleça, mas a nossa fé prevaleça. Nós precisamos de poder. Poder contra todas essas coisas que eu falei. Precisamos de poder para negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos ao Senhor. Poder para expulsar Satanás e demônios. Poder para repreender todo o mal, né? Poder para não cairmos em tentação, né? Poder para não amarmos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, irmãos, considerando que nós vivemos tempos difíceis, em vários sentidos, tempos de crise econômica, de crise política e de crise de segurança pública, irmãos, nós precisamos sobreviver nesse mundo, e a nossa fé tem de sobreviver. Dificilmente eu me lembro de nós termos passado, né? Bom, os especialistas dizem que em termos de crise econômica o Brasil nunca passou por uma crise como essa. E não fosse isso suficiente, ainda vivemos um momento político péssimo. E ainda temos o problema da segurança pública. Os caras estão explodindo tudo.
Senhor amado. O Zé estava comentando que ainda hoje de manhã teve um assalto aqui na 14, foi isso? Ontem isso? Ah, foi ontem. Tá. Senhor querido. Algumas pessoas entraram meio correndo ali dentro do teu salão. Senhor amado. E hoje alguém, um vizinho comentou: Osaka, você está sabendo as bombas que o Estado Islâmico vai explodir aí nas Olimpíadas? Eu falei, não. Rapaz, estão comentando aí. Eu já não estava ruim o suficiente, cara. Ah, Deus do céu, temos de orar, irmãos. Orar por tudo isso. E nos revestir de poder. Não é? Para que a nossa fé seja prevalecente nisso tudo. Não é só uma questão de nos mantermos na fé. É para que tenhamos oração eficiente também. Para refrear todo o mal. Não é isso? Para sermos bênção para o país em que a gente vive. Temos de aprender a orar com autoridade. Bom, mas falando em situação de crise econômica, eu quero falar um pouquinho dessa dificuldade toda do lado econômico, do lado financeiro. Graças ao Senhor, nós acho que não temos ninguém desempregado entre nós, né? E não temos ninguém passando real necessidade, graças a Deus. Eu tenho ouvido dizer que em Rio Claro já chegam a 3.000 desempregados. É muita gente. Uma cidade de 200.000, não é? É muita gente. Tem atingido muitas famílias. Então, graças ao Senhor, o Senhor tem nos abençoado de maneira que não tem ninguém desempregado, graças a Deus, ou com dificuldade no trabalho. Então, irmãos, quando nós falamos em bênção material, em bênção financeira, nós temos que considerar dois lados: o lado do que entra e o lado do que sai, o lado do que precisa entrar e o lado do que precisa sair. A ênfase do que eu vou dar hoje é com respeito ao que precisa sair. Com respeito ao que entra, nós vamos falar posteriormente. Nós temos que aprender a ofertar. Essa é uma condição de Deus, para que Ele nos abençoe. Mas esse é um assunto posterior. Agora nós precisamos aprender a como gastar. Se graças a Deus o dinheiro tem entrado, nós precisamos saber que nós vivemos num mundo de consumo e que estimula tremendamente o consumo. E, irmãos, todo esse mundo de conforto moderno, de tecnologia e de confortos de uma forma geral. Então, o que eu poderia citar de conforto? Água encanada, luz. Isso era o que era suficiente antigamente, né? Mas aí depois vão surgindo outras necessidades. Custo de telefonia, não é? Custo de internet, e vai embora. São tantos custos que vão sendo acrescentados a uma vida normal, e nós precisamos ter cuidado de que o nosso dinheiro esteja sendo gasto no que nos é necessário. Que esse mundo de conforto como nós temos, ele se sustenta pelo consumo. Os empregos, toda a economia gira em torno do consumo. O país se torna rico em torno do consumo. Então, para que o país cresça, existe um mecanismo econômico, eu não sou entendido disso, mas que pede consumo, para que o consumo gere produção, e a produção gere empregos, e as pessoas empregadas voltem a consumir, e consumindo gere produção, gere
gera emprego. Então, precisamos tomar cuidado para discernirmos o que realmente precisamos e o que é supérfluo, aquilo em que vamos gastar o dinheiro com o que não precisamos. Por um lado, o ganho de quem está empregado, e acredito de quem trabalha por conta, a não ser em casos de exceção, o fato é que, em regra, o ganho não aumenta. Graças a Deus, porque tem. Mas em tempos de crise, o ganho não aumenta. Mas a inflação avança, o que significa que o que temos vai dar para comprar cada vez menos, até que a situação volte a se estabilizar. Então, temos que entender que, ainda que não estejamos ganhando menos, em termos de valores, em termos de poder aquisitivo, o poder aquisitivo está diminuindo, porque o ganho não aumenta, mas o preço dos produtos aumenta. Então o poder aquisitivo, o poder de compra diminui. E se nós não soubermos administrar essas coisas, vai começar a faltar. E se nós não sabemos administrar as nossas finanças, isso naturalmente vai gerar ansiedade. Irmãos, essa ansiedade, ela corrói a nossa fé. Nós vamos terminar essa mensagem dizendo para não andarmos ansiosos por nada, que Deus cuida de nós. Por outro lado, irmãos, nós precisamos ser muito justos com respeito à administração dos nossos bens. Precisamos gastar com justiça. O que eu digo justiça é justiça divina, justiça do reino. Não é? Então, se nós precisamos contar com Deus para que o dinheiro entre, nós precisamos continuar contando com Deus com respeito à saída do dinheiro. Não é? Se temos que buscar o Senhor para que o dinheiro entre, nós temos que buscar o Senhor na hora de gastar também. E considerando que nós estamos em tempos difíceis, nós precisamos ser especialmente sábios e comedidos no nosso gastar. No tempo de prosperidade, como nós tivemos nesses anos passados, a gente estabelece certos hábitos. Comemos um pouco melhor, gastamos um pouco mais, né? Porque o dinheiro está entrando. Mas agora, quando precisamos ficar comedidos, precisamos fazer uma redução, é duro mexer em hábitos, né, irmãos? Não precisa de muito tempo de fartura para aprender a termos o melhor, né? Um ano de prosperidade a gente já acostuma, habitua e até vicia. Depois, se vem uma dificuldade, é duro voltar à simplicidade anterior. Mas já estava vivendo antes, irmãos. Já estava bom antes. E o fato é que a situação nos pressiona a gastar menos, gastarmos com sabedoria, buscarmos o Senhor para gastar. Nós não sabemos aonde vai parar essa situação. O Brasil, irmãos, tem sido um país abençoado. Pode reclamar do Brasil. O Brasil é abençoado. Considera que a Europa, no século passado, foi tomada por duas grandes guerras, irmãos. A gente nem sabe o que é isso. Não temos vivido grandes catástrofes. Não temos vivido situações de guerra. Então nós não temos muita noção do que é faltar, do que é passarmos dificuldades. Mas as coisas estão caminhando de um jeito que pode ficar esquisito, irmãos. Eu não quero ser aqui profeta do caos. Mas temos que observar o que está diante dos olhos. E precisamos aprender a ter justiça na hora de gastar. O Senhor também vai verificar isso na hora de nos abençoar. Ou seja, temos que aprender a consultar o Senhor e aprender a viver com o que é necessário. Não cairmos na onda de embarcarmos de tudo que faz o olhar
familiar crescer. Gostei disso, gostei daquilo. Posso comprar? De certa maneira posso, mas se fizer mesmo as contas e for um pouco frio, você vai chegar à conclusão que não pode, fica com o que tem. Quem sabe até reduz alguma coisa que seja supérflua. Mas é duro retroceder, mas temos que considerar isso diante do Senhor. No reino de Deus não há crise. E nós precisamos lembrar a definição que Paulo faz do reino. Em Romanos capítulo 13. Ele diz, o reino de Deus, 14, desculpa. O reino de Deus não é comida nem bebida, né? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O primeiro item é justiça. O que é justiça, irmãos? Justiça simplesmente é procedermos no padrão de Deus. Então precisamos estabelecer o padrão de Deus na hora de gastarmos, na hora de comprarmos, não é? Procedendo assim, nós estamos na realidade do reino. Estamos nesse mundo, mas estamos também na realidade do reino, se buscamos o Senhor. Se temos confiado no Senhor, estamos na realidade do reino. O reino então é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então o que é que nos traz a realidade do reino de Deus? É o desejo de querermos ser governados pelo Espírito Santo. Então, quando nós nos submetemos ao governo do Espírito Santo e atendemos a toda a justiça de Deus, então naturalmente nós estamos blindados desse mundo na esfera do reino. Estamos nesse mundo, mas cercados da provisão divina, do governo do Espírito Santo. Então ele não só nos gerencia, mas ele cuida de nós. Ele providencia as coisas que precisamos e Ele nos traz o cuidado que precisamos. Então precisamos nos entregar ao padrão de justiça do Espírito Santo e certamente não nos faltará paz nem alegria. Amém? Amém? Então vamos avançar. Na semana passada eu comentei com os irmãos aquelas passagens de Timóteo, que os que querem ficar ricos caem em tentações e laços que arruinam e afogam os homens em grande perdição. Então esse querer ficar rico não envolve só a ideia de querermos nos tornar milionários, mas envolve também a ideia de querermos viver como ricos. É aí que pega. Porque nesse mundo de conforto, de tantas ofertas, de tudo em suaves prestações, de tudo no cartão de crédito, parece que o cartão de crédito pode tudo. Não pode, irmãos. As suaves prestações, quando começam a se acumular, geram um montante que, se nós não tivermos controle com aquilo, já era. Porque eles vão ser tirados. Eles vão ser cobrados, e se bobearmos, vai faltar. Então, eu espero ainda poder, talvez na próxima semana, apresentar para os irmãos uma proposta de orçamento doméstico. Coloca lá, vamos imprimir um formuláriozinho, coloca lá os seus gastos fixos, e saiba de cara o quanto você já não tem. Quando você recebe os teus ganhos, eu vou falar em termos de salário. Quando você recebe o seu salário, você tem que entender que boa parte já está comprometida. Eu vou chutar um número só para falar hipoteticamente, em termos gerais. Se ganha 1.000, mas que você pega 1.000, bom, talvez 800 já era, porque tem despesas fixas.
E parece que nesse mundo de correria e de atrações, a gente não para fazer as contas e vai se atropelando. Então, nesse sentido, nós precisamos de controle, de não querermos ficar ricos, né? Nem viver como ricos. Essa é a primeira advertência de Paulo a Timóteo. A segunda, ele volta alguns versículos adiante, ali no capítulo 5 ou 6, e ele volta à questão das riquezas materiais e diz para Timóteo: Timóteo, exorta aos ricos do presente século. Timóteo 6, desculpa, o outro também é 6. Isso, a primeira parte está do versículo 7 até 10, e no 11 Paulo fala para Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. E depois, mais para adiante, no versículo 17, ele diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. A riqueza é instável, hoje tem, amanhã não tem. Mas depositem a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Irmão, se nós andarmos no padrão de Deus, Deus vai nos proporcionar ricamente o que precisamos para o nosso aprazimento. Aprazimento significa prazer, bem-estar. Não vai nos faltar nada, mas não podemos ser enganados pelo consumismo. Deus está cuidando de nós. Só precisamos atentar de que tenhamos o padrão de Deus. Senhor querido, hoje, irmãos, eu quero falar com os irmãos sobre Mateus capítulo 6. Vamos abrir lá? Mateus capítulo 6. Aqui, quando Jesus fala à multidão lá no alto do monte, ele vai falando das coisas concernentes ao reino. Ele começa no capítulo 5 com as bem-aventuranças e vai até o final do capítulo 7. E aqui no capítulo 6, do versículo 19 até o final do capítulo, no 34, então do 19 ao 34, nós temos o Senhor tratando com a questão de como lidarmos com as riquezas materiais. Primeiro diz para não acumularmos tesouros sobre a terra. Depois no 22 diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Isso aqui é muito interessante. A concupiscência dos olhos. Depois no 24 ele fala para não servirmos a dois senhores, que não podemos servir a Deus e as riquezas. E ele está tratando aqui do assunto de como lidarmos com a questão do nosso sustento e dos bens materiais. E depois no 25 até o 34 ele nos diz para não andarmos ansiosos pela nossa vida. Nós temos um Deus que cuida de nós. Só temos que atentar para sermos justos, conforme as 3 advertências anteriores, e não nos faltará absolutamente nada. Se atendermos às 3 condições anteriores, certamente o Senhor que está no controle de todas as coisas, nos guardará em paz. Ô Pedro, eu quero passar um vídeo. Você pega aquele esqueminha de som, por favor? Dá um congelado aí, por favor. Ah não, aqui não pode congelar. Irmãos, esse vídeo, eu estava pesquisando sobre esse assunto, achei muita coisa boa. Tanto na forma de pregações muito boas, como tanto na forma de pregação, como na forma
palestras seculares mesmo, não tem nada de cristão nem de Deus. E eu vi um videozinho, é alguém que trabalha com motivação, né? É alguém que trabalha com motivação e ele ensina, na verdade, como administrar dinheiro e prosperar financeiramente. É esse o trabalho dele. Ele trabalha com motivação e ele dá orientações, palestras sobre como prosperar financeiramente. Então, nesse vídeo nós não vamos ver todo ele, porque também não é tudo que se aproveita, né? Eu só quero ficar com o item que me interessa aqui. Ele está falando dos quatro cavaleiros da pobreza. É esse o tema. Os 4 cavaleiros da pobreza. E o primeiro cavaleiro da pobreza, ele chama de a psicologia da venda. Isso vai falar do que está por trás do consumo e da atração que o pessoal do marketing faz para que a gente consuma o desnecessário. Então vamos ver. Existe um documentário da BBC que eu sempre indico para os amigos chamado The Century of the Self. Note aí, The Century of the Self, da BBC. Conta a história de Edward Bernays e a família do famoso Sigmund Freud, que entendeu a importância de muitos símbolos na nossa vida. Edward Bernays era sobrinho do Freud, nós podemos dizer que ele foi o grande responsável pelas mulheres fumarem hoje. Por que isso? No começo do século passado, era um tabu muito forte se as mulheres fumassem. Então, um cidadão chamado George Hill, que era presidente da American Tobacco Corporation, e foi até o Bernays, que na época era consultor, e disse o seguinte: olha, eu estou perdendo metade do meu mercado com o tabu das mulheres não fumarem. O que você pode fazer a respeito? E o Bernays foi bem fundo na pesquisa do nosso comportamento psicológico para entender quais são os símbolos que nos fazem agir de uma forma irracional. Para isso, ele usou várias teorias do tipo Sigmund Freud. E ele descobriu que havia uma conexão entre o cigarro e os símbolos fálicos, os símbolos de poder. A partir daí, ele recebeu várias dicas de psicanalistas de que se ele conseguisse conectar a ideia de fumar cigarro com a noção de desafiar o poder masculino, ele faria então com que as mulheres começassem a fumar. E como é que ele poderia fazer uma manipulação de massa? Ele sabia que todo ano em Nova York havia uma grande parada de Páscoa que chamava multidões, tinha muita atenção do público. Ele combinou com algumas debutantes da alta sociedade que elas esconderiam cigarros dentro dos seus vestidos e quando ele desse o sinal, elas acenderiam os cigarros publicamente, fumando na frente de todo mundo. Ao mesmo tempo, ele também tinha conexões com alguns fotógrafos e jornalistas e falou: olha, fica lá naquele canto, quando fizer um sinal, vocês vão encontrar algo bastante interessante para vocês noticiarem. Então os fotógrafos se uniram com essas jovens debutantes e tiraram fotos que foram estampadas nas capas de todos os grandes jornais norte-americanos e também internacionais, com uma manchete muito interessante e também simbólica, dizendo: mulheres acendem as tochas da liberdade. Isso conectou, obviamente, com um símbolo muito amado por toda a sociedade americana, a estátua da liberdade, e gerou um grande debate público. Nesse debate, as mulheres que concordavam com a noção de que as mulheres deveriam sim ter mais poder e mais independência, passaram a fumar. E essa é uma atitude extremamente irracional, porque uma coisa tem a ver com a outra. Mas isso vai diretamente de acordo com os nossos íntimos desejos, as nossas emoções. E o Bernays sobre manipular as pessoas muito bem. Existem outras histórias muito interessantes, como por exemplo a Betty Crocker, a empresa que fabrica aquelas misturas de bolo instantâneo. E a Betty Crocker tinha uma receita instantânea, que você somente colocava água, misturava, levava ao forno. As poucas pessoas compraram. E daí eles se questionaram: Bernays, o que acontece? Por que isso acontece? Por que ninguém compra a nossa fantástica e super prática mistura de bolo? E vamos lembrar que tudo isso aconteceu numa época muito mais machista do que hoje, imagina só. E a mentalidade na época era bastante diferente. Nesse contexto, o Bernays descobriu que como aquele preparo era tão prático, tão simples, a mulher se sentia culpada, se sentia preguiçosa. Parecia que ela não estava mais participando daquele ritual amoroso de culinária, que ia pegar algo de coração para a família. E os empresários se perguntaram: mas então o que nós podemos fazer para combater essa barreira psicológica de culpa
e fazer com que elas comprem. Bernays disse, portanto, que era muito simples a resposta. Bastava quebrar 2 ovos e misturar com um pacote de preparo instantâneo e pronto. Novamente, temos um ato simbólico, com essa quebra de ovos torna o processo mais caseiro e resgata aquela magia, aquela alquimia na cozinha. E apesar disso ter pouca relevância no sabor do produto final. Foi esse pequeno detalhe que aliviou a culpa e as vendas começaram a subir. Ok, mas o que isso tem a ver com a nossa vida financeira? É que todas as nossas decisões de compra possuem uma forte carga simbólica sobre como nós definimos a nossa identidade. Anote isso aí que é muito importante. Decisões de compra possuem uma forte carga simbólica sobre a nossa identidade. Por que eu escolho um determinado perfume? Por que eu dirijo um determinado carro? Tudo isso tem a ver com a psicologia do consumo e influencia muito a nossa identidade. Esse foi o primeiro cavaleiro da pobreza. Nós temos que domar a psicologia do consumo para ficarmos protegidos contra a persuasão do marketing. O segundo cavaleiro da pobreza é a evolução genética e cultural relacionada ao hábito de consumo. Essa ideia até aí. Os irmãos entenderam? As irmãs entenderam? Essa estratégia de marketing para fazer até o que não é vendável se vender, abusa das nossas fragilidades psicológicas. Desde o começo. Desde o começo foi assim. E essas coisas impregnadas em nós, nos leva a gastar o que não precisamos. A cor da embalagem, a maneira como a propaganda é veiculada, o apelo na televisão, o apelo em outdoor, o apelo por onde quer que você vá, ele vai tocar em alguma fragilidade da tua pessoa. E aquilo vai te fazer sentir necessitado daquilo. Como no caso das mulheres com relação ao cigarro. Olha a mente diabólica. O cara que vendia, era o grande fabricante de cigarro, dizia: as mulheres não fumam, porque é um tabu, é feio para as mulheres fumarem. Se as mulheres não fumam e elas são metade da população, então eu estou perdendo metade do mercado. Tenho que alcançar essa metade do mercado. Então ele procura o sobrinho do Freud, faz uma série de ensaios psicoanalíticos e trabalha uma propaganda do cigarro em cima da ideia de que se a mulher fumar, ela se equipara ao homem em poder. E as mulheres queriam poder de igualdade. Então vamos colocar a mulherada para fumar. Por que só homem fuma? E por que esse tabu todo? E assim colocou as mulheres para fumar. Irmãos, isso é o que está por trás do consumismo, do exagero, do gastar com o que não é necessário. E se nós não soubermos administrar os nossos gastos, então não vai ter bênção que resolva, irmãos. Não vai ter bênção que resolva. Então, a nossa tranquilidade, a nossa paz, ela vai estar preservada não na quantidade de coisas que nós temos, ou que podemos ostentar para os outros. Traz uma sensação de satisfação. Nós podemos apresentar um carro novo para as pessoas, uma casa muito bem, de boa aparência e coisas assim. E as pessoas estão contaminadas por isso. E gastando com coisas que só têm a ver com aparência. E de fato não atende nenhuma necessidade real, mas é uma necessidade que ele chamou aí de irracional, porque é algo que só tem a ver com aparência. E
Se nós não colocarmos limite nisso, não há limite para gastar. Aí o dinheiro começa a não dar. E quando o dinheiro não dá, o que acontece? Nós começamos a ficar ansiosos. E quando começamos a ficar ansiosos, vários problemas começam a se instalar. Marido e esposa começam a se desgastar. A nossa fé também se desgasta. Porque eu vou achar que Deus não me abençoa. E de modo algum, nós temos um Deus que não está preocupado conosco. Mas esse nosso Deus é um Deus de justiça. E Ele espera que abracemos a justiça do reino. E vivamos no padrão de Deus. Então, dessa maneira, não vai nos faltar de maneira alguma a provisão divina, a proteção divina. Bom, vamos para o texto aqui de Mateus. Então, em tratando das questões da riqueza material, começando no 19. Então, aqui ele abre o tema de como lidarmos com as coisas materiais. Versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, irmãos, eu procurei colocar de maneira didática no slide. Então os irmãos acompanhem no slide agora, por favor. Regra número 1. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Traça e ferrugem corroer tem a ver com o desgaste natural das coisas. Você compra um carro novinho, e na hora que você sai da agência, o carro já está se desgastando. Isso se ninguém bater, né? E se cuidar direitinho, ele está desgastando. Isso se não houver acidentes. Que nem eu paro muito carro aí na frente, e parece que a turma não sabe andar no meio da rua, ele gosta de andar ralando o carro. Então, a lateral do meu carro é toda ralada. Mas fiquem tranquilos, irmãos, na hora da reunião raramente isso acontece. É mais de manhã e no finalzinho da tarde. De manhã a turma vai meio com sono. Uma vez eu vi uma menina vindo. Primeiro eu passei por ela, ela vinha e me chamou a atenção porque ela estava meio cambaleante. Era uma guardinha da guarda, uma menina. Então ela estava indo. Mas eu vi que deu umas balangadas assim, eu passei longe dela. Aí eu olhei, ela estava com uma cara de sono. Aí eu cheguei, parei, estacionei aqui na frente. Aí na hora que eu olho para trás, eu vejo um barulho. Ela deu na traseira do carro da Luzia, com a bicicleta dela. Bem no carro da Luzia. Aí a menina, coisa, ficou meio assustada assim. Eu ia sair do carro e ia perguntar para ela, quem vai pagar? O senhor falou, para que oprimir a coitadinha? Ela não vai pagar mesmo. E o próprio acidente já é o suficiente para ela, né? Eu falei, deixa quieto então. Depois a Luzia leva no colo. E eles ficam ralando. O Paulo me arrumou o carro há um tempo atrás, né? Mas não deu 2 semanas. A sobrinha dele entrou na traseira do meu carro de bicicleta. Parece que foi mandado. Aí parece que abriu a porteira. Está todo ralado. Para mim chove granizo todo dia, irmão. Aí quando tinha esse motor lá em casa, eu falei, vou começar a colocar o carro dentro do local. A gente colocou o portão eletrônico aí. Eu tinha o motor
irmãos, a traça e a ferrugem corroem. Ou senão, os ladrões escavam e roubam. Não preciso nem falar sobre ladrões escavar e roubar. O poder de escavar que essa turma tem. Não estão usando mais pá, não. Agora é bazuca, pelo amor de Deus, explode tudo que tem na frente. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. O que são tesouros no céu, irmãos? São as coisas de valor espiritual, são as coisas que Deus se agrada no nosso viver. Isso são tesouros no céu. Paulo fala de um crédito, quando ele escreve para os Filipenses. As nossas obras na terra têm que gerar um crédito para nós na contabilidade divina. Com relação ao nosso viver terreno, irmãos, Deus cuida. Deus cuida. Você não precisa se desgastar com esse assunto, além do limite de ser responsável. Simplesmente seja responsável, mas não seja ambicioso. Seja responsável. E Deus vai cuidar de mim e de você. Temos que concentrar a nossa atenção em ajuntar tesouros nos céus. Com relação às coisas aqui na terra, Deus nos proverá do necessário. Vamos nos concentrar nas riquezas espirituais, em atendermos o padrão de Deus, em deixarmos Deus realizar em nós o que Ele quer. Eu vou avançar, não é? Mas tesouros nos céus é uma ideia bem intuitiva, né? Acho que não preciso gastar mais tempo, né? Se considera, quer dizer, considera o que é espiritual, o que agrada a Deus. Não entregue o seu viver às concupiscências do viver terreno. Busque os valores celestiais. Então vamos avançar. Aí essa primeira advertência, Jesus conclui assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o nosso tesouro? Na terra ou no céu? O nosso tesouro são coisas materiais que têm a ver com a terra, ou são coisas espirituais que têm a ver com o céu? Então nós precisamos nos preocupar com tesouros espirituais. Aprenda a orar. Queira aprender a gastar tempo com oração. Invista na leitura da palavra. Invista mais tempo com a igreja. Se preocupe diante do Senhor em saber qual é o teu dom, como você pode servir ao Senhor na igreja. Acumule tesouros nos céus, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui, irmãos, cabe uma análise. Eu não quero fazer os irmãos se sentirem culpados, mas de qualquer maneira nós estamos diante de uma advertência do Senhor. Se o Senhor fosse te dar agora um extrato da tua conta bancária celestial, qual seria o saldo? Como é que eu sei de que eu tenho acumulado muito tesouro na terra? Será que não pode ser rico? Claro que pode. Algumas pessoas, alguns irmãos são muito ricos. Nós somos remediados, né? Aqui está todo mundo remediado, não está, irmão? Mas se por acaso alguém tiver a oportunidade de ficar rico, fique rico. Só não se corrompa com a riqueza. E sirva ao Senhor com teus bens. Não é? Então, como é que eu sei que eu tenho ajuntado muito tesouro no céu? Desculpa, na terra. É quando eu me questiono o quanto eu tenho ajuntado no céu.
Você está seguro de qual é o teu crédito celestial? Eu não quero que você se sinta culpado, mas você tem que fazer esse exame. Será que tudo que você tem de fato é as poucas coisas que você amealhou? Uma casinha, um carrinho, mais algumas coisas que tem lá em casa? Qual é o teu saldo celestial? Pergunta para o Senhor, né? Pergunta para o Senhor. O quanto você tem acumulado de revelação espiritual? O quanto você tem acumulado de transformação? O quanto a tua fé é capaz de suportar diante da prova? Irmãos, isso são coisas que tem que ir crescendo em nós. Porque isso é o que vai ficar. Porque essa terra vai passar. Então, irmãos, a que nós damos valor é o nosso tesouro. A que nós damos valor? As coisas terrenas ou as coisas celestiais? Porque aquilo que eu dou valor é o meu tesouro. E aí está o meu coração. Se o meu coração está nas coisas terrenas, então eu só me preocupo com as coisas terrenas. E se não tenho acumulado nada de espiritual, ou muito pouco, isso significa que o meu coração está no terreno. Irmão, não precisa juntar nada na terra, não. O Senhor cuida de você. Eu não estou falando sobre ser irresponsável, mas se concentre em investimentos espirituais. Invista meia hora de oração, as portas trancadas, como o Senhor mandou, diariamente. Invista na leitura da Bíblia. Invista na igreja. Invista no seu dom espiritual. No que mais, irmãos, nós poderíamos dizer a respeito de acumular tesouros nos céus? Quais são os investimentos que nós fazemos na nossa vida? Não é? Vamos avançar. Mas o fato é que o teu coração vai estar aonde está o teu tesouro. Se não temos tesouro acumulado no céu, então certamente o nosso coração está só no que é terreno. E nesse sentido, irmãos, ainda vale dizer um pouco mais. Nós vivemos um tempo que nos preocupa muito por conta da doutrina, da chamada doutrina da prosperidade. Há um incentivo muito grande por parte de algumas denominações que têm muito poder de mídia a respeito de ficar rico, prosperar e se enfiar em confortos que só afogam os homens que são em ruína. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos e não cair nessa sedução. O que precisamos, o Senhor nos provê ricamente. Ele está preocupado com o nosso aprazimento, com o nosso bem-estar. Vamos avançar. Vamos voltar aqui para a Bíblia, irmãos. 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então a primeira advertência é: onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. A segunda advertência termina assim: caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Não podemos esquecer que o contexto aqui está falando da lida com as riquezas materiais. Então, olhem agora aqui no slide. São os olhos a lâmpada do corpo. A ideia aqui, irmãos, é de um farol. Alguém, pensando naquela época, né? Alguém caminhando com uma lamparina. Uma lâmpada daquela época, que era uma lamparina, né? Daquelas antigas. Alguém caminhando. Os seus olhos são a lâmpada. Então, se caminha-se no escuro,
Eu dependo de uma iluminação, não é? Os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, os olhos iluminam o meu caminhar. Vamos continuar. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Talvez uma tradução mais adequada aqui, mais simples, não mais adequada, mas mais simples, seria assim: se os teus olhos enxergarem bem, todo o seu corpo será iluminado. Se os teus olhos forem bons de qualidade, bom para enxergar, bom com 50% de visão pelo menos, o ideal é 100%. Mas se os teus olhos forem bons, ou seja, forem de boa qualidade, não estiverem prejudicados por nenhum desgaste que te impeça de enxergar bem, então todo o teu corpo está iluminado. Ou seja, eu estou enxergando por onde eu ando, porque na hora de cair no buraco não é só o olho que vai cair, todo o corpo vai cair, todo o corpo vai ser lesado, vai ser danificado. Então, se meus olhos enxergarem bem, todo o meu corpo estará protegido. Tudo depende do que eu enxergo, não é isso? Se eu não enxergo nada, então eu estou cego, e o cego está sujeito a muitos perigos. Se, porém, teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, como numa pessoa cega. Se você quiser entender um exemplo mais moderno, imagina os faróis de um carro. Se o farol for bom, então você pode trafegar bem à noite. Mas se o farol for ruim, na hora que você vê, caiu no buraco, não vi isso, não vi aquilo, não é? Então, todo o conjunto está em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Agora considera que aqui não está falando da visão física, está falando dos olhos da alma. Nós precisamos ter bons olhos na alma, olhos que enxerguem com discernimento, olhos da mente, que enxerguem as coisas com discernimento, para saber o que é de Deus e o que não é de Deus, para saber o que a palavra de Deus proíbe e o que a palavra de Deus permite. Então, o que eu penso, agora falando da minha vida psíquica, falando do comando propriamente da minha vida, a minha vida vai por onde eu penso que ela deva ir. Então a minha mente são os olhos da minha vida. Se eu pensar errado, eu vou dar errado. Se eu pensar certo, eu vou caminhar certo e as coisas vão dar certo. Mas se eu pensar errado, eu vou me arrebentar. Não é isso? Então considera aqui os olhos como aquela parte psíquica do meu ser que Paulo diz: sejam iluminados os olhos do vosso coração. Então, João usa uma expressão, ele fala da concupiscência dos olhos. Vamos voltar à questão do consumo, vamos voltar à questão da administração das riquezas materiais, vamos voltar à questão de como eu gasto o que o Senhor me tem dado. A concupiscência dos olhos. O que é concupiscência? Uma vez o Antônio tinha há muito tempo atrás, ele tinha um dicionário bíblico, ele abriu lá na hora e já disse na lata o que era. Apetite desgovernado. Da carne, né? Apetite carnal. Carnal, desgovernado, né? Então, concupiscência é aquele apetite carnal. Concupiscência dos olhos. São olhos
sobre a questão da compra por impulso. Qual que é o limite de eu ser um consumista ou de eu ser um doente consumista? Comprar por impulso, desenfreadamente, sem controle algum. Então, aqui fala de que a luz em nós podem ser trevas. Como é que a luz pode ser trevas, irmãos? Vamos voltar à questão dos olhos da alma. Se a minha alma é dirigida por apetites carnais, então, olha, eu preciso disso. O zoião cresce, está em promoção. Ou não está em promoção, mas eu posso comprar em 20 vezes. Aí, irmãos, não precisa, é isso que o japonês falou ali. Atitude irracional. E compra e entra em gastos que não precisava. É duro, a gente tem que falar da própria vida, né? Luzia, me perdoa aí. Os irmãos orem por mim. A Luzia sempre foi muito controlada, extremamente controlada, irritantemente controlada. Mas é bom, isso é muito bom. Mas há uns anos atrás, até alguns anos atrás, ela falava, eu encontrei um vestido tão baratinho, quanto é que você acha que custa isso? Eu falava, vou chutar, né? Falei, 100? Então, paguei 25. Falei, que bom, que barato. Não falei que bom, falei que barato. Que bom, não é? Mas não tinha coragem de falar isso. Aí eu fui orando, o Senhor me dá um jeitinho para eu falar sem arrumar uma confusão. Mas era muito comum isso. Ela ia no centro, ela tinha que voltar com uma coisinha. Era o prazer de comprar uma coisa cara, numa bela promoção. Dava uma sensação de economia, mas de ter economizado no desnecessário, irmãos. No desnecessário você não economiza, você não gasta nada. Se é desnecessário, não se gasta nada. Ah, mas eu economizei. Não, você não economizou, você perdeu. Você gastou 100% do que você gastou. Porque não precisava. Bom, isso eu estou falando para os irmãos aí. Como é que eu falo para a minha mulher que veio contar feliz que economizou? Eu fui juntando forças de oração. Aí um dia eu arrisquei. Luzia, bem, precisa. Graças a Deus ela reagiu bem. E a partir dali ela começou a se incomodar com. Falei, e terminei assim. A questão não é se custou barato, a questão é se precisava. Eu sei, mas é bonitinho o vestido. Eu só sei que com o passar do tempo ela foi pegando a versão até de olhar em vitrine. Estou falando de uma pessoa controlada, extremamente controlada. Ela tinha direito de gastar naquilo, mesmo porque era tão pouco. Não era uma coisa que custava 500 e ela comprava por 100, nunca foi assim. Era uma coisa que custava 100 e ela comprava por 20. Mas vocês estão vendo que há uma compulsão aí, que há uma coisa de irracional, de desnecessário, e que quando o Espírito do Senhor cresce em nós, a gente vai se libertando dessas coisas. E num dos vídeos que eu vi, dizia assim, você vai acumulando pequenos gastos, achando que não está gastando. Irmãos, isso tem contaminado muito, principalmente as gerações mais jovens. Gastar pensando que não está gastando. Quanto custou? Custou, foi um lanchinho, né? Quanto custou? 20? 20. Mas coisas dessa natureza, no fim do mês, aconteceu 10 vezes. Então não estou falando mais de 20, estou falando de 200. Não é isso? Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Não é? Eu gastei porque estava assim, foi tão bom. E às vezes até diz,
Senhor abençoou tanto. Não, o Senhor não abençoou. Não abençoou. Foi desnecessário. Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Na tua ideia, na tua opinião, aos olhos da tua alma, parece tudo tão luminoso, mas é trevas. Por quê? Porque não atende ao padrão de Deus, não atende à justiça de Deus, não é o que Deus requer de nós. E quando a gente mergulha em trevas, achando que está na luz, essas são as piores trevas. É achar que está acertando e está errando tanto, tão gravemente. Senhor querido, para encerrar, vamos comentar isso aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, esse é um princípio sério do reino de Deus. Não podemos servir a dois senhores. As riquezas materiais e a questão do nosso sustento, eles querem essas coisas, esse assunto quer se assenhorar da nossa vida. O consumo quer se assenhorar da nossa vida. O conforto desnecessário quer se assenhorar da nossa vida. Por trás dessa palavra riqueza está a palavra mamon, que é o Deus das riquezas. Há uma força espiritual maligna nos instigando a administrarmos mal o que temos recebido do Senhor. Em todo consumismo há um impulso gerado por uma perturbação maligna, demoníaca mesmo, irmãos, para nos fazer desperdiçar o que Deus tem nos dado para a nossa bênção. Eu sei que é muito contra os dias que a gente vive, mas nós temos que pôr freio ao consumismo. Irmãos, isso vai garantir para nós verdadeira felicidade. O reino de Deus é justiça. Nós temos que aprender a gastar dinheiro de maneira justa. Isso vai nos trazer paz e alegria. O conforto da tecnologia, o conforto do melhor, o conforto da concupiscência dos olhos é mentira. É para nos fazer cair em engano e nos afogar em ruínas. Senhor querido, não podemos servir a Deus e as riquezas. Então, se servirmos a Deus, temos que perguntar ao nosso Senhor: posso gastar nisso? Hã? A chaleira que eu queria comprar, fiquei tão ansiosa, não, Senhor, eu preciso. Aí depois eu fui orar. Não, Senhor, o que o Senhor acha? Chaleira. A chaleira. Daí o que eu vi, você está precisando? Você nem vai, sabe? Vai ficar aí. Eu fiquei tão ansiosa na hora, só que daí depois eu fui consultar o Senhor, né? E daí aquela ansiedade saiu. Porque a gente fica, né? A gente, nossa, eu vi a chaleira, nossa, a chaleira que eu queria, vai combinar com a minha vizinha, não sei o quê. É só R$30. Combinar é legal. Mas é bom perguntar para o seu Senhor, né? O Senhor pode nos dar outras sugestões de decoração. O Senhor gosta das coisas bonitas e arrumadinhas, né? Amém, irmãos? Então vamos encerrar por hoje. Vamos ficar de pé e vamos orar? Semana que vem a gente vai à questão da ansiedade, tá bom? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor zela por nós, com cuidado paternal. Pai, nós queremos, por meio da tua palavra, orientada pelo teu Santo Espírito, aprender o teu padrão. Ó Senhor querido, nós te adoramos,
Ti, Senhor. Senhor, mas nós queremos atender ao Teu padrão. Senhor, ajuda-nos a atender o Teu padrão. Senhor, não podemos servir a dois senhores. Senhor, e nós queremos ser zelosos e servirmos apenas a Ti. Senhor, não queremos ceder a impulsos baseados em concupiscências dos olhos. Senhor, não queremos ser tomados pela fascinação das riquezas. Senhor querido, ó Senhor, queremos servir a Ti. Senhor, queremos nos tornar espirituais o suficiente para Te perguntar a respeito dos nossos gastos, com respeito ao dinheiro mesmo que o Senhor tem nos provido. Senhor, queremos considerar que não é pelo nosso braço forte que temos podido ajuntar coisas, mas é pela Tua provisão. Então nós queremos gerenciar bem o que o Senhor tem nos dado. Queremos aprender a Te consultar e a Te perguntar. Ó Senhor querido, Senhor amado, nos dê discernimento nesse assunto. Senhor, não queremos nos envolver com esse mundo. Não queremos ser enganados por esse mundo de aparência, porque a aparência desse mundo passa. Senhor querido, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Senhor querido, queremos nos apegar à Tua vontade, ao Teu padrão, para termos a realidade do Teu reino. Justiça, paz e alegria. Vá trabalhando as nossas mentes e corações, Senhor. Ó Senhor querido, e vá nos levando a sermos pessoas que acumulam tesouros nos céus, não na terra, Senhor. A sermos, Senhor, pessoas que andam mediante a Tua luz. Senhor, a sermos pessoas que não servem a dois senhores. Senhor, tem misericórdia de nós e nos guia pelo caminho reto. Nós Te pedimos em nome de Jesus.